Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. Há uma história linda de superação aqui nesse capítulo, usando a vida do rei Davi, que nós vamos trazer como um exemplo, um estímulo para as nossas vidas. Diz assim, a partir do versículo 8, do capítulo 23. Eu vou ler até ali para poder ler junto com vocês. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o enzita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, só para tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, Samá, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega, da colheita, foram a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E teve Davi um desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor como oferta, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Quem já tinha lido essa passagem, diga glória a Deus. É uma passagem linda. É uma passagem de fidelidade. É uma passagem de amor, de comunhão, de solidariedade, de respeito. Há uma liderança e há um propósito. Há um ideal, há uma causa. Quem não é capaz de morrer por uma causa, não é capaz de viver por ela. É por isso que eu amo testemunho, porque mostra que a pessoa perseverou. Ela não aconteceu por acaso.
aconteceu porque essa pessoa vem lutando já faz tempo, sem murmurar, sem ficar por aí reclamando, se encostando no ombro dos outros e choramingando. Tem gente que tem prazer em ser carregado, quando na verdade, lá em Filipenses, a palavra de Deus diz que entre ser carregado e carregar é melhor carregar. Porque quem carrega pode ser que um dia se canse, mas quem é carregado é aba, gosta de andar na sombra dos outros, um dia ele é desprezado. Então essa passagem chama muito a minha atenção, porque vai falar das vitórias de Davi. E quem já leu a Bíblia sabe que um homem que teve tantas perseguições e dificuldades foi o rei Davi. Ele era capaz, ele tinha Deus, mas ele também tinha muitos inimigos. É uma dificuldade, irmão, quando as pessoas são invejosas, quando as pessoas não gostam da sua felicidade, elas de alguma maneira vão tentar atrasar a sua vida. E o rei Davi, ele sofria isso até dentro de casa. Então a gente não pode ficar reclamando, não. Hoje pela manhã a gente aprendeu uma coisa maravilhosa. Você pode até lamentar é chorar, é sofrer com aquilo que você está passando, mas murmurar, jamais. Deus não se entristece com lamentação. Pelo contrário, Ele disse: entra para o quarto, fecha a porta e conversa comigo, chora em secreto. Ou seja, não fica abrindo sua boca e contando seus problemas para todo mundo. E Davi passava por uma prova, com midianitas, com amalequitas, com filisteus, com tudo que é povo ao redor, porque todo mundo sabia que Deus tinha propósito na vida daquele jovem, daquele homem e daquele senhor. Todas as pessoas com quem Deus tem propósito, elas passam por provação. O diabo é o primeiro a tentar paralisar essas pessoas. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que quem vence é quem persevera. Não estou vendo nada, mas eu estou acreditando em tudo. Eu não estou sozinho, Deus está comigo. Eu não vou sozinho, Deus vai à minha frente. É assim que a gente vive. Mas o que eu vejo aqui é que Davi, ele, nessa ocasião, segundo Samuel, ele já é rei. Mas ele foi perseguido até pelo filho dele. Os filhos dele não gostavam dele. E olha que Davi, diz a Bíblia, era um gigante do lado de fora, mas um anão dentro de casa, porque nunca disse não para um filho. Soube adestrar o exército, mas não soube adestrar os filhos. Então os filhos se tornaram seus inimigos. Um filho estuprou uma irmã e Davi não fez nada. Aí o outro ficou com raiva do pai porque não fez o que tinha que fazer. E lá na frente, ele mata o irmão e tenta matar o pai. Irmãos, a mente do homem é terra que ninguém passeia. A pessoa está do seu lado rindo, mas se ela não tiver caráter, ela é capaz de puxar o teu tapete dando um sorriso bonito para você. O que está acontecendo aqui é que Davi está estendendo o seu reino e ele tem a ajuda de um exército que é o melhor da Palestina. Nenhum rei de Israel teve um exército tão poderoso quanto o rei Davi. O exército dele tinha soldado de várias tribos e nunca perdeu uma batalha. Você acredita que Davi nunca perdeu uma batalha? Você acredita que todas as vezes que ele foi para o fronte,
ainda que ele tivesse que se refugiar, porque o povo não queria matar os soldados, o povo queria matar Davi. Então o que os soldados faziam? O Senhor fica refugiado aí e a gente vai pelejar. Davi ficou tão vaidoso desse exército, que ele chegou ao ponto de fazer um censo do povo, para saber o tamanho do poder militar que ele tinha nas mãos. Então o Senhor ficou muito triste com Davi, porque nós lemos aqui, e as vitórias que eles tinham não era uma vitória natural. A vitória que eles tinham era sobrenatural. Davi está querendo saber qual é o poder do seu exército, quando na verdade quem trazia as vitórias para Davi era o Senhor dos exércitos. O que eu quero dizer para você, você pode ter todas as armas, mas nunca esqueça, quem traz a vitória para você é Jeová Tsidkenu, o Senhor dos exércitos. Você pode ter a melhor arma, mas é Ele que vai à sua frente. Deus não gostou de Davi achar que o exército dele era poderoso demais. E o Senhor até pediu para que ele escolhesse um castigo. Todo mundo conhece essa história, né? Escolhe um castigo, porque isso não vai passar impune. Então, às vezes, a gente acha que foi o homem, que foi a mulher, que foi o patrão, que foi o marido, que foi o filho. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que enquanto você dorme, o Senhor guarda a sua vida. Aleluia. Quantos acidentes poderiam ter acontecido com você e não aconteceu, porque o anjo do Senhor está guardando a sua vida. Oh, aleluia, o anjo do Senhor está guardando a nossa casa. Levanta a mão para o alto e diga: o anjo do Senhor está guardando a minha casa. Isso você tem que falar todos os dias e todas as horas. Por mais que você tenha capacidade, por mais que você saiba falar, por mais que você saiba falar várias línguas, mas toda glória, toda proeza que você faz é o Senhor na sua vida. Oh, aleluia. Vira para esse irmão, dá um sorriso para ele e fala assim: ó, aqui nessa igreja só tem vitorioso. Nessa igreja aqui só tem valente. Aleluia. Agora, eu estava analisando aqui, porque não adianta a gente ficar na igreja orando, mas não tem amizade, não tem companheirismo, é um falando mal do outro, é correndo para contar um segredo. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: ó, eu vou te contar uma coisa porque eu estou precisando de um confidente, não estou aguentando. A Bíblia falou que para a gente se confessar uns com os outros, e se eu não falar, eu acho que eu vou explodir, eu preciso da tua ajuda, você pode me ouvir? Ah, posso. Aí a pessoa vai e se desabafa, aí você sai dali e vai falar com outra pessoa. Irmão, isso não vai passar batido, isso não passa batido. A gente precisa de pessoas ao nosso lado, que não sejam simplesmente uns coleguinhas do dia a dia, não, mas pessoas que estejam comprometidos conosco, comprometidos com a obra do Senhor. Às vezes uma igreja tem 5.000 membros, mas o pastor só pode contar com 50. Só 50 está comprometido, o resto está só envolvido. Vem para o culto, levanta a mão, sapateia, sobe pelas paredes, dá rajada de mistério. Mas, quando o pastor precisa, nem chega. Esquece. Não quer nem saber se pagou a mensalidade. A gente comprou um prédio, irmão. Às vezes quando eu vou falar com Deus, eu fico assim, paparicando Deus, né, com uma linguagem. Fica assim: Senhor, uma igrejinha pequena, lá no final da ilha, comprou um prédio de 3 andares.
Irmãos, eu fico maravilhada. E não é só um prédio, não. Tem um sítio também. Quem está aqui que nunca foi no sítio que nós temos na subida de Petrópolis? Levanta a mão. É muita gente que não conhece o sítio que a gente tem. A gente está arrumando lá, porque quando a gente se juntar, vai ser um arrasta-pé a noite toda. E quem é que vai com a gente? Aí dá um sorriso, dá um glória, dá um glória. É arrasta-pé, porque onde tem um servo do Senhor, ali tem alegria. Então, o que me maravilha nesse exército é que eles não estavam apenas envolvidos, mas eles estavam comprometidos. Eles não apenas torciam pelo sucesso, mas eles participavam para que o sucesso acontecesse. Eles vestiam a camisa. Vocês sabem, né? Eu sou vascaína. E não suporto o Flamengo. Mas eu tenho que tirar o chapéu. Uma torcida como a do Flamengo é invejável. É incrível. Quando eu olho para o Flamengo e para o Corinthians, eu entendo o que é vestir camisa. Mas existem umas pessoas que você fala assim, qual é o seu time? Hoje ele é Vasco, mas amanhã ele é Botafogo. Daqui a pouco ele é Flamengo, ele muda, vira casaca com facilidade. Né? Irmãos, sabe por que o exército de Davi era poderoso? Primeiro, porque ele tinha promessa. Deus prometeu fazer de Davi uma grande nação, um grande reino. E segundo, Davi tinha um exército que era comprometido. Pastor Sérgio uma vez pregou aqui na igreja sobre compromisso e apenas envolvimento. E usou a galinha e o porco como exemplo, né? A galinha, ela está só envolvida com o omelete. Ela só deu um ovo. Mas o porco, para poder fazer o presunto, ele teve que dar a vida. Irmão, eu hoje vou abrir um parêntese. Pergunta para quem está do teu lado. Quando você entra num projeto, você veste a camisa ou você fica em cima do muro? Pergunta. Você veste a camisa ou você fica em cima do muro? Nem Deus está querendo essa ajuda. Pior coisa que tem é você contar com 10 pessoas para fazer a limpeza da igreja, um mutirão. E aqueles que disseram, pode contar comigo, não vieram. A gente está contando com as pessoas no ministério de louvor. Quando chega na hora, não veio. E não veio porque nem satisfação deu. Irmão, não tem vitória onde todos não estejam vestindo a camisa, sentindo que é uma equipe. E que não basta estar envolvido, tem que estar comprometido. E não basta ficar tímido para torcer, tem que participar. Não sei se vocês já viram aí. Meu filho agora meu filho é o quê, hein? Mascote do Botafogo. Eu nunca pensei que eu fosse ver isso, mas está lá Mateus vestido de mascote dançando. Agora ele foi para o encontro lá na Globo com outros mascotes. Já passou esse vídeo para os outros? Já passou? Tô com orgulho de você. Bonitinho, coisa linda da mãe. Então, não basta estar envolvido. Esse ano de 2025, o nosso lema, o nosso moto, o nosso projeto se chama perseverança. Quem persevera não desiste nunca. A gente está aqui na quinta-feira, a gente está aqui no domingo de manhã, a gente está aqui no grupo de hermenêutica, a gente está aqui, a gente tem que adorar o Senhor, porque eu quero ver essa igreja crescer.
A gente quer ver a igreja crescer, mas não faz nada para isso acontecer. Aí depois fala assim, mas essa igreja não cresce. Mas essa igreja não cresce. Procura a indivíduo aí, o indivíduo aqui da igreja, nem está. Fala comigo assim, não basta estar envolvido. Tem que estar comprometido. Oh, aleluia! Como era o exército de Davi. Agora deixa eu falar uma coisa. O exército de Davi era imenso. Mas no meio do exército ele tinha 30 soldados que eram chamados de valentes. Irmão, aqui é meritocracia. Aqui são as pessoas sendo valorizadas pelo que elas produzem. Aqui não tem puxa-saquismo, não. Aqui não tem querendo passar a mão e dando oportunidade para gente que não quer. Eu fico mal com isso. É quando a gente fica dando oportunidade em cima de oportunidade para quem não quer. Aqui tem um exército poderoso. Dentre o exército tem 30, que a Bíblia chama de os valentes de Davi. E dentro dos 30 tem 3. O que é isso? O que é isso? 3, que são chamados de, o título deles é Os 3. Jesus também tinha, não tinha? Jesus também tinha 12, e no meio dos 12 ele tinha 3, e no meio dos 3 ele tinha 1. Pergunta para quem está do teu lado, você é seleto? Pergunta. Ou está abrindo a porta da sua casa para todo mundo? Todo mundo entra, senta na tua cama, toma o iogurte do teu filho, hein? Olha aqui, esse tal de Josebe Bassebete, ele conseguiu com uma lança destruir 800 homens. Irmão, isso não é natural. Só pode ser Deus entrando com providência. Olha o outro, Eliasar, lutou sozinho até a mão adormecer e ficar grudada na espada. Ele lutou sozinho porque o exército ficou com medo e recuou. Ele enfrentou e o Senhor foi com ele. Aí o exército só voltou para pegar os despojos. Um homem só. Sabe o que Deus falou? Eu não queria destruir Jerusalém, mas eu procurei um homem que tivesse na brecha. Porque se eu encontrasse um que tivesse na brecha, Jerusalém não era destruído. Mas Deus não encontrou um. Às vezes a gente quer fazer trabalhos grandes, maravilhosos, mas a gente tem que ficar correndo atrás. Eu não estou mais aguentando isso não. A gente tem quase que implorar. A gente fez um trabalho aqui no Natal, que coisa linda, aquela cantata de Natal. Irmão, eu chego a transpirar de tanta alegria, de ver o coral cantando, a peça representar, mas até chegar ali, quase que eu preciso falar assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, onde é que estão os valentes de Davi dessa igreja? Onde é que estão os 300 de Gideão? Onde é que estão os 12 do Senhor Jesus? Onde estão? Agora eu vou fazer a gravação do meu DVD de 40 anos. E eu preciso levar um coral. Aqui vai ficar a banda com o backing. E aqui na frente, ocupando toda a parte da frente, para poder levantar, porque é um vídeo, é um coral. Eu preciso fazer esse coral, irmão. Eu estou quase implorando. Porque eu não queria pegar a minha música inédita e mostrar para gente que eu não conheço. Porque se eu colocar no Instagram quem quer fazer parte do coral, irmão, vai lotar. Porque tem um monte de gente que gosta do trabalho da Leia e gostaria de participar do coral. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que mostrar a inédita para gente que eu não conheço. Então eu priorizei a minha igreja. Não tem 30. Não tem. Agora nós vamos fazer o trabalho
do retiro, o retiro de Páscoa. A gente está tendo, o pastor Sérgio já me pediu para fazer um vídeo para poder estender para pessoas de fora, porque nem todo mundo, e muito pouca gente entrou para esse retiro. Então a gente tem que abrir, porque de repente os 300 estão lá fora, de repente os 30 estão lá fora. Eu vou querer fazer agora, porque eu sou teimosa, eu vou fazer a cantata de Páscoa, e já vou abrir aí quem quer fazer parte da cantata de Páscoa, né? Ó, já estou sentindo alguém aí, a carapuça está caindo, né? Aleluia! Então a cantata de Páscoa vai acontecer, quando a gente voltar do retiro, vai ter a cantata de Páscoa. Quem é que gostou da cantata de Natal? Diga glória a Deus. Ah, ficou a coisa mais linda, mas até colocar esse carro para funcionar, eu tenho que levar na oficina do Carlinho, do Saldanha, de tudo que é canto. Então olha para essa crente que está do teu lado, para esse crente, dá uma sacudida nele e fala assim: meu filho, valente, corajoso, coloca a cara na janela, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esses três eram os principais de Davi. Aí acontece uma coisa que é gostoso. Qualquer líder fica babando quando uma coisa dessa acontece. Os filisteus declararam guerra contra Israel. Só que é claro, os filisteus eram em número maior. O rei Davi não pode se expor, porque se o rei Davi morre, e era o que eles queriam fazer, o reino fica vazio. Então o rei Davi está refugiado na caverna de Adulão. Era uma fortaleza onde Davi se escondia desde os dias de Saul. Agora ele é rei de Israel, mas é lá que ele se refugia, é nessa fortaleza. Só que a Bíblia diz que um bando de filisteus estava acampado no vale de Refaim, e o outro bando estava acampado na entrada da cidade de Belém. E esses três descem e vão lá na fortaleza onde Davi está, para poder ver como é que você está, rei. Está precisando de alguma coisa? Olha o cuidado, olha o zelo, olha a determinação, a entrega, o carinho, a preocupação. Isso é lindo. Então eles dizem: está precisando de alguma coisa, rei? Aí o rei diz assim: quem me dera beber um pouco da água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Quem me dera. Ele não pediu para esses homens fazerem nada, ele só manifestou um desejo, né? As mulheres que estão grávidas, elas dizem assim: ai, uma vontade de comer um tijolo. Aí o marido sai correndo atrás de tijolo. Quando eu estava grávida, eu senti vontade de comer jabuticaba. Meu marido correu atrás para encontrar, mas me deu uma bacia desse tamanho. Eu chupei tanta jabuticaba que Raquel nasceu com o olho de jabuticaba. Hoje não tem mais tijolo. Hoje eu quero um McDonald's. Eu estou com desejo de comer McDonald's. Ai, uma vontade de comer comida japonesa. Essas grávidas, só Jesus. Mas Davi, presta atenção para a gente terminar bonito. Davi está com vontade de beber da água do poço de Belém. E Belém está cercado pelos filisteus. Você atenderia o pedido de um líder seu? Eu falei aqui no início, se você não está disposto a morrer por um projeto, você não é capaz de viver por ele. Você é capaz de trocar com facilidade. E olha que o projeto nem era desses três, esse projeto era de Israel. Nós estamos transferindo isso para a nossa igreja. Nós estamos transferindo isso para uma família. Quantos reinos divididos temos dentro de casa?
O marido quer uma coisa, a esposa quer outra. E eles vão brigar, mas não vão chegar num denominador comum. E sabe o que vai acontecer? O bem não vai acontecer. Deus não trabalha no meio de divisão. É preciso ter um senso comum. A gente tem que chegar a um denominador comum. Aqui, esses homens, eles estão lutando pelo rei. Às vezes eu e Sérgio temos algumas demandas que ele pensa de um jeito e eu penso de outro. E não tem como chegar no denominador comum. Então o que acontece? Algumas vezes, depois de uns raios acontecerem, vão fazer o que você quer. Ou então, Leia, vão fazer como você quer. Mas tem que chegar lá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem que chegar. Nossos filhos estão ao redor da mesa, vendo como é que a gente se relaciona. E quando eles crescerem, eles vão fazer exatamente o que eles aprenderam dentro de casa. Está lá no Salmo 128. Tem que ter comum acordo. E é gostoso quando um prefere fazer a vontade do outro. Isso é lindo. Eu acho isso maravilhoso. Então esses homens, olha o que diz aqui na palavra de Deus. Eles romperam o acampamento dos filisteus. Tiraram água do poço. Trouxeram a água para Davi. Estavam dispostos a matar e a morrer. Irmãos, gostoso trabalhar com gente assim. É gostoso ter um marido assim. É gostoso ter um membro da igreja assim. É gostoso ter um amigo assim. Que compartilha. Que não é aba. Que não é mosca de padaria. Que não vive em cima do muro. Ele só quer aproveitar as oportunidades. Como é bom, se você abrir a palavra de Deus, você vai ver inúmeros versículos contra o Isaba. Deixa eu secar aqui, vai dando um glória aí. Romperam, chegaram com a água para Davi. E aí Davi disse aquilo que a gente leu: que o Senhor me livre de beber essa água. Seria como beber o sangue dos meus amigos que arriscaram a vida para trazê-la para mim. Irmão, isso é uma troca de gentileza, de um lado e de outro. Davi era capaz de matar e morrer por aquele exército, e aquele exército era capaz de matar e morrer por causa de Davi. Fidelidade, lealdade, gratidão, amor, dedicação, respeito, tolerância, paciência, são atitudes que constroem uma união. Só que a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo. Ninguém quer saber do outro. Nós estamos interessados em nós. Tem um filme que se chama Os Três Mosqueteiros. E eles têm um lema. O lema deles é... Vamos falar mais alto? Um por todos. É o tema do país chamado Suíça. Eu já fui à Suíça. Você entra ali, parece que você entrou num paraíso. Ou seja, ali todos trabalham para alcançar um objetivo. Ali não tem pobreza. Ali o país está sempre distribuindo com a população o dinheiro que sobrou. Eu não sei falar dos impostos, está dividindo com os habitantes, com os moradores da Suíça, porque lá, irmãos, lá nem vereador ganha nada, trabalha para o povo. Ele tem o trabalho dele, mas ele trabalha para o povo. Suíça, um país de primeiro mundo, onde a nação trabalha unida para alcançar um objetivo, enquanto que o Brasil, a minoria trabalha para sustentar uma maioria. Por
por isso que nós somos terceiro mundo. Dizem que nós estamos em desenvolvimento, mas eu não estou vendo nada de desenvolvimento. Como é bom ter um amigo que chega junto. Como é bom ter uma família que chega junto. Como é bom fazer parte de uma igreja que chega junto. Como é bom fazer parte de um setor de trabalho onde as pessoas são amigas, elas se completam, elas se ajudam, não tem ninguém ali tentando puxar o tapete. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Jesus. Você não pode sair daqui, irmão, sem aprender o mínimo, o mínimo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, olha, nada façais por contenda, nem por vaidade, mas por humildade, considerando o outro superior a si mesmo, não atentando cada um para o que é seu, mas atentando também para o que é do outro. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Considere o outro superior a você. Nesse mundo de amantes de si mesmos, quem é que considera o outro? Me deu, vai levar o troco. Puxou meu tapete, vou puxar também. Reino dividido. Por que Babel teve que ser interditada pelo Senhor? Porque eles estavam trabalhando unidos em prol do errado, do erro. E Deus disse, vamos descer e vamos acabar com aquela coisa ali. Porque senão, unidos, a pessoa é bem sucedida até fazendo a coisa errada. Irmão, é sério. 3 pessoas unidas, cheio de mágoa e ódio no coração, elas vão conseguir o objetivo delas, porque elas estão unidas, mesmo que seja para destruir o outro. Agora imagina pessoas unidas para alcançar o bem do próximo, o bem da família, o bem da igreja, vestir a camisa, irmão, é a coisa mais linda. Eu acho que é o que todo mundo quer, é encontrar pessoas assim, na família, no trabalho, nos seus empreendimentos, relacionamentos, na obra de Deus, na igreja, o anseio de ganhar almas. Hoje estávamos falando aqui pela manhã, é impossível que uma pessoa que nasceu de novo, nasceu de Deus, nasceu da palavra, não tenha o desejo de ganhar almas para o reino de Deus. Vamos fazer o evangelismo, vão 3 pessoas. Vamos orar, só vem 2 pessoas. Vamos fazer, só vem 2 pessoas. Reino dividido não subsiste. É impossível, preste atenção nisso aqui, compartilhar a vida com gente indiferente, com gente que não chega junto, com gente que não absorve a missão, com gente que vive em cima do muro, que não tem senso de pertencimento, nem responsabilidade com todos. Uma pessoa dessa é um peso morto, é um zero à esquerda, é uma mala sem alça, é um oportunista, é uma mosca de padaria. Quantas mulheres se casaram com homens assim? E quantos homens têm mulheres assim? Não lava uma louça, não lava uma calcinha, a casa está uma bagunça, é uma consumidora, compra e vai entulhando tudo. Irmão, está na hora de dizer não para tudo isso. A gente não pode esperar que a Soninha se forme em organizando. Como é que é como é que é? Personal? Organize. Eu não posso esperar a Soninha se formar para arrumar minha casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gaveta vive dando língua. As roupas tudo para o lado de fora, as calcinhas para fora, cueca para fora, o chão todo sujo, não passa uma vassoura, mas está na internet o dia todo. Irmão, não dá.
Não dá para você compartilhar a vida com gente assim. Aí, lendo esse versículo de Filipenses, eu pensei assim: você é carregado pelos outros ou você está carregando? É muito triste você saber que a casa só está andando porque você está carregando a casa. O resto está tudo deitando na sua sopa. É muito ruim. Tem mulheres preguiçosas. Tem homens que não têm atitude. E essa pessoa tem que ficar casada até que a morte os separe. Isso é um castigo, irmão. Viver com essa pessoa é pior do que morrer. Sério? A vida começa a pesar. E a Bíblia diz que Jesus, ele tinha 12 discípulos. Passou uma noite orando para escolher 12 discípulos. Olha aqui, para a gente terminar bonito. A princípio, os homens que Jesus escolheu, ninguém dava nada, nem eu. Incrédulos, brigões, inconstantes, contraditórios, murmuradores, batiam de frente com Jesus. Mas duas coisas chamaram minha atenção. Quando Jesus chamou, larga a rede, larga barco. Eles largaram tudo. Isso já chamou a atenção de Jesus. Largou tudo e foi atrás do objetivo. Só que até eles se tornarem quem Jesus queria que eles se tornassem, demorou 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, Jesus deu treinamento para eles. Diurnamente, Jesus ia treinando eles. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, irmãos, esses 12 homens se tornaram os valentes do Senhor Jesus. O Evangelho chegou até nós por causa deles. Eles foram mudados, eles foram transformados. Aqui na igreja nós temos diáconos, nós temos obreiros e nós temos pastores. O nosso objetivo é fazer com que pastores, obreiros e diáconos e líder de trabalho sejam um. Sejam um. Mesmo pensamento, mesma intenção, mesmo sentimento. Um defendendo o outro. Um ajudando o outro. Cada um carregando uns aos outros, mas ninguém deitando na sopa de ninguém. Ah, irmão, quando a gente chega nesse patamar, esses homens, junto com o apóstolo Paulo, eles evangelizaram a Ásia Menor, ou seja, toda a Turquia e todo Israel. E essa mensagem chegou aqui na Ilha do Governador, na freguesia. Hoje Leinha está com o nome escrito no livro da vida, porque esses homens foram capazes de dar a sua vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Quem alegra o coração com isso? E o que você, homem, com a sua esposa, não podem conquistar se os dois estiverem unidos? O que a Nova Jerusalém não vai conquistar quando a gente estiver unido? Imagina eu fazendo lá o meu DVD de 40 anos. Pastora Leia, que coral é esse? Maravilhoso. Aí eu dou uma lavadinha nos lábios e digo assim: tudo da minha igreja, cantando, até os desafinados estão lá no meio, ninguém nem ouve o desafinado, de tanta glória, de tanta unidade, porque na unidade o Senhor dispensa a bênção. Bate a mão na mão desse lindo e fala assim: se não tiver unidade na tua casa, a bênção não vai vir. Sem unidade a bênção não vai vir, mas com unidade você vai saltar muralhas, você vai fazer proeza, a igreja do Senhor vai crescer, a obra do Senhor vai se desenvolver, porque não tem ninguém aqui deitando na sopa de ninguém.
Deus abençoe.